Sou trabalhadora e facilitadora no ESD. Gostaria da ajuda em uma questão que ficamos em dúvida durante um estudo. Quando um irmão sai da vida pela porta do suicídio, na sua próxima encarnação, viverá só o tempo que faltou para completar a programação daquela existência a qual se equivocou? Desde já, muito obrigado. Essa é uma possibilidade. E essa possibilidade ela se apresenta não por uma imperiosa condição da lei natural, mas porque o espírito precisa de uma absolvição de si próprio. Mas ela não é determinante, isso não é determinístico. Nós encontramos no livro Memórias de um Suicida um fenômeno chamado reencarnação imediata, no qual o indivíduo ele chega no mundo espiritual e ele está tão sequelado por conta do suicídio, claro que isso não vai acontecer para todos, são os casos graves de sequelas mais relevantes, pessoas menos organizadas emocionalmente que cometem suicídio, podem passar por essa circunstância que eu vou falar agora. Ficam tão sequelados que os mentores diziam, olha, se ele ficar aqui, ele nem vai aproveitar muito, porque está muito sequelado. Vamos colocá-lo numa encarnação que eles chamam de encarnação imediata, que não tem nada de imediato, porque ele já passou no mundo espiritual, já viveu no mundo espiritual um tempo para se desembaraçar dos fluidos que ele tinha, e aí agora ele está voltando para uma nova existência. Então, veja só, é muito dito que quando a gente desencarna, o espírito vai para o mundo espiritual até queimar todo o fluido, aí ele começa a ser atendido. Isso não pode ser tomado de maneira absoluta, porque qual é a razão de não retirarem o fluido do suicida? A razão de não retirar é pedagógica, para que ele não repita isso numa próxima existência. Quanto tempo ele vai ficar? O tempo que a gente achar que seja conveniente. O tempo que falta da existência é um tempo razoável. Então, às vezes, fica o tempo que falta, mas isso não é assim. O que importa é o tempo que o espírito precisa para que ele deixe-se contaminar positivamente da ideia de que suicídio é ruim. No livro Memórias de um Suicida, existem 5 personagens centrais: Camilo Botelho, Belarmino, João, Jerônimo e Mário Sobral, o predileto da Sâmia. Então, esses 5 personagens, eles são recolhidos no mesmo dia. Vocês perceberam que é no mesmo dia? Aí vem a pergunta, mas o fluido acabou na mesma hora para todo mundo? Não, gente, não é assim. É porque a lição já tinha sido aprendida. Já tá bom, vamos levá-los. Pelas minhas contas, o Camilo Botelho ficou 12 anos no mundo espiritual, no Vale, até ser recolhido. Fiz um monte de conta lá, deu essa data. Bom, então, o que vai acontecer? Ele já teve, durante esse período no Vale, o período da encarnação faltava, não é? Como é que vai ser de novo o período da encarnação? Se ele já queimou isso durante o tempo que ficou no Vale. E muitos fazem a chamada encarnação imediata. O cara sai do Vale, que ele já queimou o fluido, e entra numa encarnação curtinha, muito sequelada. Vive pouco tempo, só infância, entra no início da adolescência, às vezes curtinha infância, desencarna, volta para o mundo espiritual para começar o trabalho de transformação. Então, embora isso aconteça, não podemos dizer que não acontece, mas não é da lei, é da criatura humana. Eu sinto em mim que estou em débito com não é Deus dizer assim, olha, quanto tempo falta para ele? Falta quanto? 25 anos? Bota ele para viver 25. Não, eu sinto que eu preciso me aliviar de tudo isso. Então, vem do espírito para a ocorrência, não vem da lei sobre a criatura. É o espírito, igual a gente dizer assim, fulano, ele queimava pessoas na fogueira, morreu queimado. Qual é o sentido que tem isso, gente? Por que tem que morrer queimado porque queimou? É o espírito que diz, eu preciso consolidar em mim que queimar as pessoas é ruim.
eu acho que eu já me convenci, mas ainda não estou convencido. Então, a experiência do queimar-se, ela vai selar no fundo do eu a sensação do espírito diante de si mesmo, não é porque alguém determinou, de que aquilo realmente não vai. Agora eu sei que eu não vou cometer porque eu senti em mim, em profundidade, o quanto é amargo queimar os outros. Então, da mesma forma, é o espírito que se impõe um processo de necessidade de se autoaliviar dos seus processos de culpa. Mas é comum, mas isso não é da lei, isso é da criatura humana que se sente convocada a aliviar a sua própria consciência.